E nós dissemos aqui, Sidney, que vários líderes europeus estão na Ucrânia, se reunindo agora com o presidente Volodymyr Zelensky. E agora o presidente fala ao vivo, a gente vai acompanhar. E todo mundo se uniu. Então, existem muitas perguntas. E, com certeza, junto com a União Europeia e com os Estados europeus, nós vamos encontrar uma resposta. Você é da televisão alemã, não é? Então, vamos encontrar uma resposta juntos. A questão mais importante hoje é estarmos unidos. E mesmo quando líderes de diversos países, os povos de seus membros estados, o que eu vejo, que todos os ucranianos veem, a questão não é sobre mim, mas sobre nosso povo e todos nós. As pessoas nas ruas, as pessoas que vão às praças de todas as cidades na Europa, em Berlim também. Nós vimos que as pessoas na Europa estão unidas. Isso aconteceu por conta da guerra. E temos que ganhar, então, as políticas contra a Rússia, porque nós, na Europa, compartilhamos os mesmos valores. Nós discutimos as sanções. E isso é uma questão da arma diplomática da União Europeia contra uma agressão contra qualquer país. Hoje, infelizmente, nós temos um inimigo, um inimigo que quer ocupar um território de outro país, e é por isso que essas sanções devem ser profundas e devem ser executadas plenamente para que a Rússia não tenha possibilidades de se livrar de certas sanções. Uma outra pergunta, senhor presidente, senhora presidente. No caso do ataque à estação de trem, dezenas de pessoas foram mortas. Dezenas de pessoas pacíficas foram feridas que tiveram que fugir para salvar suas vidas. Uma evidência de mais um crime de guerra da Rússia. No caso da possibilidade de um acordo, eu gostaria de perguntar se vocês viram o vídeo do que aconteceu na estação e se os líderes concordaram no pacote de sanções contra a Rússia. E estamos falando especialmente de a proibição completa de transações bancárias da Rússia, um embargo da importação de carvão. E também a proibição de navios nos portos europeus. Portanto, a pergunta é quando essas sanções serão implementadas e quando serão implementadas em sua totalidade. Agradeço ao apoio e à solidariedade da União Europeia e dos Estados-membros com a Ucrânia. Mas no começo da guerra, senhora von der Leyen, a senhora comentou sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia. Por que o nosso país está na União Europeia somente em palavras? Muito obrigada. Bem, para responder uma parte da sua pergunta, estamos trabalhando nesse processo e, claro, que isso leva um tempo para os trâmites jurídicos. Aqui temos a prova de uma cooperação bem-sucedida em relação a essa questão. Você também está certa sobre as sanções. As 5 ondas de pacotes de sanções estão restringindo a Rússia, e isso porque as sanções atingem mais a Rússia do que a nós. A Rússia está tentando encontrar brechas nas sanções, e é por isso que precisamos manter a atenção e que, ao longo do tempo,
reforcemos as sanções. Por isso, estamos desenvolvendo agora um sistema de sanções para que nenhuma brecha sejam possíveis. Você também comentou sobre os navios russos. Nós acabamos de garantir que navios russos não possam entrar em portos europeus. Sua pergunta também incluiu outras partes das sanções, como a questão do setor bancário. Nós estamos agora observando essa questão bancária mais de perto. As sanções realmente buscam observar todas as relações que existem com a Rússia no setor econômico e financeiro, para que possamos aumentar o preço que Vladimir Putin deve pagar por sua guerra de atrocidade. Sua pergunta também incluiu a questão do ataque à estação de trem. Pessoas inocentes, sim, eu vi vídeos, eu vi fotos. É uma atrocidade e quase não há palavras para descrever. Eu fiquei absolutamente chocada de ver estilhaços do que havia sido escrito pelos russos para nossas crianças. O comportamento cínico quase não tem comparação. É inacreditável o que aconteceu lá. E, portanto, é muito importante que o mundo perceba que é importante que a Rússia tenha sido suspensa do Conselho de Segurança da ONU. Estamos apoiando a Ucrânia, mas é preciso se posicionar, levantar sua voz e dizer que isso é inaceitável e que possui consequências na ordem mundial e o lugar da Rússia nesse cenário mundial. Bem, essa não foi uma pergunta para mim. E, portanto, neste momento agradecemos e encerramos a nossa coletiva.